No episódio anterior, Blade descobre que Sophie é o 12º clone de um grupo de 12 que faziam parte de um projeto chamado Herói Artificial. Sua missão era substituir o grande herói. No entanto, o rei descobriu o projeto e exterminou o grupo responsável por ele. Blade confidencia a ela que ele é o grande herói, mas perdeu seus poderes após a batalha com o Rei Demônio. Agora, Blade e Sophie estão unidos por um segredo que compartilham. E se você ainda não assistiu o episódio anterior, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima agora. E se você quiser receber em primeira mão nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E já aproveita e deixa aquele like. Blade estava devorando a sua refeição ao lado de Sophie, Leonard e Flame, quando mais 4 de seus amigos chegaram para se juntar a eles. Como novos membros da classe avançada, eles não eram mais obrigados a usar uniformes, permitindo que expressassem seus estilos individuais por meio de suas roupas. Flame perguntou a Blade se ele tinha ouvido a notícia sobre o rei planejando trazer uma besta mágica para a escola. Ao ouvir isso, Cassie e Clay começam a se tremer de medo, imaginando que vão ter que lutar com a criatura nos treinamentos. No entanto, Blade nem parecia se incomodar com isso e comentou que isso é bem típico daquele velho. Flame imediatamente o repreende por sua maneira desrespeitosa de se referir ao rei. De repente, todos no refeitório sentem o chão tremer. Uma fera mágica invade os corredores da escola. Os soldados se posicionam para tentar contê-la. Eles afirmam que precisam convocar o rei porque ele é o único capaz de lidar com um dragão. Enquanto isso, Blade caminha calmamente em direção ao dragão. Quando ele chega perto o suficiente, ele pula e dá um soco na cabeça da criatura, ordenando que ela se sente. Todos os alunos ficam surpresos e Flame comenta que Blade acabou de subjugar um dragão com as próprias mãos. Blade explica que é apenas um dragão jovem e deve ter se assustado ao ser arrastado. É impossível como um aluno derrotou o dragão com apenas um soco. Blade, sem qualquer noção do que é considerado normal ou não, se defende, dizendo que é completamente normal. E não é como se fosse um dragão antigo ou algo assim. Ele acrescenta que qualquer um poderia derrubar um dragão tão pequeno como aquele com apenas um golpe. De repente, o dragão se transforma em uma garotinha cheia de energia que pula em cima de Blade e o chama de pai. E mesmo que ele negue ser seu pai, ela se apega a ele persistentemente. Ele coloca a garota no chão, olha em volta e se pergunta para onde foi o dragão. Flame explica que a garota é o dragão, mas Blade acha impossível de acreditar. Quando Sophie confirma que a verdadeira forma da criança é o dragão, ele rapidamente aceita, deixando Flame com muitos ciúmes, pois ele não acreditou quando ela disse a mesma coisa. E a garotinha não desiste de Blade, insistindo que ele é o seu pai. E ele pergunta por que ela pensa isso, e ela explica que apenas alguém forte como seu pai poderia desferir um soco tão poderoso. Blade estava dando um banho em sua filha recém-adotada, a quem chamou de Shulain, e ele explicou que o nome pertencia a um cavaleiro dedicado, conhecido por sua força e compromisso inabalável em cumprir promessas. De repente, Flame bate a porta e já vai entrando, levando um susto ao ver que Blade estava sem roupas. Ela trouxe algumas informações sobre feras mágicas, inclusive dragões. Eles são criaturas místicas movidas pela busca do poder. Flame explicou que quando derrotado, o corpo de um dragão pode se desintegrar, mas um fragmento de sua alma permanece como um aglomerado de conhecimento. Essa alma então reencarna em uma forma mais forte, muitas vezes assumindo a forma daquele que a derrotou, em busca de contínua força. Talvez isso seja um instinto evolutivo. Ao entender que os dragões assumem a força de seus conquistadores, Blade se propõe habilmente a mostrar que não foi ele quem derrotou Shulain. Ele sugere que a pessoa que a derrotou no passado deve ter sido um humano. Quando Flame percebe que Shulain estava sem roupas, ela fica furiosa e dá um chute bem no meio da cara de Blade, e em seguida o chama de pervertido. No refeitório, Blade está dando comida na boca de Shulain e ela diz a todos que é perfeitamente capaz de comer sozinha. No entanto, ser alimentada pelos pais torna a comida muito mais saborosa. Claire, toda feliz querendo demonstrar afeto, se oferece para alimentá-la também, mas a pequena recusa e grita com ela, dizendo que ela não será amiga de humanos fracos. Blade a repreende por ser tão rude com Claire, e embora Claire esteja com medo, Shulain não se desculpa. Ela insiste que como pai, Blade só deve dar atenção a ela, e lista uma série de exigências para vários mimos que deseja receber. Por fim, ela acusa Blade de ficar muito tempo cobiçando os corpos femininos adultos, e acha isso inaceitável. Todos na mesa começam a olhar para Blade acusando-o, e unanimemente o declaram culpado de espiar as meninas. Campo de treinamento, Flame havia formado alguns grupos para uma atividade, mas ela estava muito brava com Blade e decidiu deixá-lo de castigo. No entanto, seus colegas perceberam que Blade parecia muito ansioso para participar da atividade, e receberam uma bronca de Flame quando perguntaram se Blade não iria se juntar a eles. De repente, Shulain aparece, saltando em direção a Blade. Ela chega se impondo com orgulho nas alturas, afirmando que não precisava de nenhum tipo de treinamento, mas já que o seu pai insistiu, ela estava mais do que disposta a mostrar o seu poder. Os colegas de Blade se aproximam dele, cheios de entusiasmo e afeto, e pedem algumas dicas para melhorar suas habilidades, e eles se envolvem em uma conversa muito animada com Blade buscando conselhos, e antes que ele percebesse, Shulain havia sumido. Kenna começa a caminhar pela academia e avista alguns alunos treinando. Ela faz uma pausa e os observa em silêncio.
silêncio. Os alunos a notaram e ficaram entusiasmados, convidando-a para se juntar a eles. No entanto, Shulain permanece indiferente, sem mostrar qualquer reação. Uma das meninas presentes pergunta se ela não quer ser amiga deles, e Shulain olha para baixo com uma expressão triste e responde que eles não são pares para ela. E então ela sai correndo e acaba esbarrando em Blade, que percebe logo de cara que ela estava triste, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela muda sua expressão e afirma estar morrendo de fome. Mais tarde naquela noite, enquanto Blade observa Shulain dormindo, Flame bate na porta para falar com ele. Já em um outro local, Blade explica que os dragões são abandonados pelos pais logo após nascerem, e o jovem dragão, ao descobrir que existe alguém mais forte que ele, passa a tratá-lo como um pai. Por isso Shulain vive sozinha desde o seu nascimento, mas Flame diz a Blade que ele não pode continuar fingindo ser o pai dela para sempre. Sentindo-se triste e preocupado, Blade responde que entende, mas se ele não for o pai dela, ela estará realmente sozinha. Naquele momento, ele diz a Flame que ela sabe muito bem como a solidão pode ser dolorosa. Flame se vira envergonhada, admitindo que não é justo, e após isso ela não tem mais argumentos. Flame realmente se sente aliviada agora que ela sabe que Blade estava falando sério quando decidiu cuidar de Shulain. E isso também tranquiliza Sophie, que estava ouvindo a conversa secretamente. Flame menciona que ela encontrou Sophie enquanto estava a caminho do quarto de Blade, e como ela, Sophie também estava preocupada com ele. Blade garante a elas que as coisas vão dar certo com Shulain e diz que as duas não se preocupem. Depois que Sophie vai embora, Flame diz brincando que também vai embora, já que não quer que espalhem rumores sobre ela saindo no meio da noite para encontrar o menino. Blade volta para o seu quarto e vê que Shulain não estava lá, então ele sai para procurá-la. Quando ele a encontra, ele se junta a ela e os dois ficam observando as luas no céu. Shulain menciona que ao olhar as luas ela se acalma, pois a lua grande é como um pai e a lua pequena é como um filho, e é por isso que elas estão sempre juntas. Blade pergunta se no fundo ela não quer fazer amigos. Ela responde firmemente que não, são muito mais fisicamente e mentalmente resistentes do que os humanos. Eles não formam bandos, eles vivem e morrem sozinhos. Isso é o que significa ser um dragão, e portanto ela não precisa de amigos. Ela sorri e diz que precisa dele. Eles se abraçam e continuam observando as duas luas por mais algum tempo. No dia seguinte, Blade teve que comparecer a algumas atividades na academia, então ele confiou Shulain aos cuidados do rei, pois ele era o único capaz de lidar com ela. No entanto, ela não gostou nada disso e acabou fugindo. Depois de procurá-la por toda a academia, Blade volta ao seu quarto e ouve vozes vindas de dentro, e percebeu que era Shulain. Ele abriu a porta devagar e viu que ela estava brincando com vários bonecos de pelúcia que sempre carregava consigo. Ele entende que cada um daqueles bonecos é uma das pessoas que ela teve contato, e então ela fica brincando, fazendo uma espécie de teatrinho com eles. Blade ficou surpreso e encantado, pois ela retrata muito bem o que observa. No entanto, sua felicidade lentamente se transformou em tristeza quando percebe que Shulain sabia o nome de todos os 108 alunos da escola. Blade fecha a porta do seu quarto e lamenta não ter notado isso antes. Ele caminha lentamente com a cabeça baixa e Flame passa por ele, mas ele não para ou demonstra qualquer reação. Pouco depois, Flame ouve barulhos altos e sente as paredes dos corredores tremendo. Ela corre para ver o que estava acontecendo e encontra Blade repetidamente batendo a cabeça contra a parede. Flame o segura e pede para que ele explique o que estava acontecendo. Em outro local, Blade explica a Flame que Shulain precisa de amigos, mas não era possível por causa do seu instinto de dragão. Os dragões não reconhecem ninguém mais fraco do que eles como iguais. Para considerar alguém como amigo, ela precisa ser derrotada. Blade lamenta que mesmo que ele a derrotasse, ele não poderia ser o seu amigo, então não há nada que ele possa fazer. Com determinação, Flame diz a Blade que de fato, pode não haver nada que ele possa fazer, mas nesse caso ele deveria confiar em outras pessoas para fazê-lo. Ela lembrou que não faz muito tempo ele a ajudou, e agora é a vez dela ajudá-lo. Blade e Flame segue para a arena onde os alunos iniciantes treinam. Assim que chamam a atenção de todos, Blade se dirige a eles, dizendo que precisa pedir um favor. Ele os pede para lutar contra Shulain e derrotá-la. Os alunos começam a sussurrar entre si, alegando que é impossível lutar contra um dragão. Em um movimento desesperado, Blade se ajoelha e implora para que eles se tornem amigos de sua filha Shulain. Flame segue o exemplo, fazendo o mesmo apelo sincero. Para reforçar ainda mais seu pedido, a classe avançada também aparece, expressando sua preocupação com o bem-estar de Shulain. Testemunhando o apelo unificado da classe avançada e da própria Imperatriz, os alunos iniciantes decidem ajudar. No dia da batalha, Shulain surge em sua forma de dragão, pousando no meio da arena, e ao redor estão todos os alunos da academia. O rei assiste do seu assento VIP e comenta com a bela donzela que o serve que esse é o treinamento prático que ele gostaria de testemunhar. Ela questiona se o dragão reconhecerá a derrota contra um grupo tão grande. O rei responde afirmativamente, explicando que para os dragões, os humanos são seres vivos que trabalham coletivamente. Ele exemplifica, perguntando a ela se considera as abelhas covardes por lutar como um enxame, pois para um dragão, os humanos são a mesma coisa. O rei lamenta que Blade esteja apenas assistindo, pois ele adoraria vê-lo em ação. Blade acaricia afetuosamente o dragão e fala que sabe que eles armaram uma armadilha para impedi-lo de usar toda a sua força, mas dessa vez será uma luta justa
vida, e ele a encoraja a seguir em frente e testemunhar com seus próprios olhos como os humanos podem ser fortes. E aqui encerramos o episódio 3 desse anime, espero que tenham gostado. Se perderam algum episódio, é só vocês pegarem na playlist que tá aparecendo aqui agora. E se vocês gostaram do nosso trabalho, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para receber sempre que eu postar um vídeo novo. E já aproveitem e deixem aquele like. Gente, é muito bom ter vocês aqui comigo, valeu!